Meus irmãos e irmãs, eu quero vos saudar nesta quinta-feira com a paz do Senhor. Queremos dar continuidade em nosso estudo de introdução à Bíblia Sagrada. Já falamos acerca dos 39 livros do Antigo Testamento. Já falamos também acerca dos 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Trouxemos também informações prévias, básicas, acerca do livro histórico de Atos dos Apóstolos, e agora estamos na seção das cartas, das epístolas. Nós sabemos que o Novo Testamento ele é dividido em biografia, que são os 4 evangelhos, história, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas ou cartas, certo? E também um livro escatológico, profético, o livro do Apocalipse, tá? Então, no dia de hoje, nós queremos falar acerca da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Antes de adentrarmos no assunto, eu peço a você, por gentileza, entra no YouTube, te inscreva no meu canal, Valdecir de Almeida Oficial, deixa o teu like, ative o sininho para que você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos, compartilhe com as pessoas que você sabe que tem o comum interesse em estudar as Escrituras Sagradas, tá bom? Então agora nós vamos transmitir algumas informações básicas, prévias, sucintas, acerca, uma síntese, né? Acerca da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, informações essas que serão de muita valia para quando você for estudar essa epístola ou esta carta, tá? Pois bem, então eu vou estar lendo aqui o meu material teológico e também tecendo alguns comentários concernente ao assunto, tá? Segunda carta aos Coríntios, propósito pela qual foi escrita: afirmar o ministério de Paulo, defender sua autoridade como apóstolo e refutar os falsos mestres em Corinto, tá? Autor, Paulo. Destinatários, a igreja em Corinto e aos cristãos de todo o mundo, tá? Data, aproximadamente entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. Paulo escreveu quando ele estava na Macedônia. Ele escreveu então a segunda carta aos Coríntios. Panorama, ou seja, o contexto histórico. Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, tá? 2, se encontram até hoje desaparecidas e 2 chegaram aos seus destinos, que então levaram o nome de primeira e segunda carta aos Coríntios, tá? Ele usou palavras fortes para corrigir e ensinar. A maior parte da igreja respondeu do modo esperado. Então, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, certo? Como nós abordamos no último vídeo, ele se utiliza de palavras fortes para corrigir e para ensinar, certo? Os cristãos de Corinto, corrigir os problemas que haviam na igreja de Corinto. A maior parte dos cristãos de Corinto compreenderam e assimilaram os ensinamentos, as instruções, as correções que o apóstolo Paulo abordou na primeira carta, tá? Porém, existiam aqueles que estavam negando a autoridade de Paulo e questionando seus propósitos. Então, haviam alguns falsos mestres, falsos pregadores, falsos obreiros que não receberam de bom grado os ensinos, as instruções, as correções que Paulo tratou na primeira carta aos Coríntios, estavam negando inclusive a autoridade de Paulo como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Estavam também questionando e até mesmo refutando os propósitos do apóstolo, tá? Então, devido a isso, Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, tá? Para fazer defesa do seu apostolado, ok? Continuando.
Versículo-chave na segunda carta aos Coríntios. Está no capítulo 5, versículo 20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Bom, pessoas-chave na segunda carta aos Coríntios são elas: o próprio apóstolo Paulo, Timóteo, Tito e os falsos mestres, tá? Lugares-chave na segunda carta aos Coríntios são eles: Corinto e Jerusalém, essas duas cidades. Características particulares desta segunda carta aos Coríntios: esta é uma carta autobiográfica e extremamente pessoal. Então Paulo vai abordar muito aqui nesta segunda carta aos Coríntios da sua biografia, certo? E da sua vida particular, privada, pessoal, tá bom? Vamos ver o esboço da segunda carta aos Coríntios. Basicamente, a segunda carta aos Coríntios, ela é dividida em 4 partes ou 4 seções, a saber, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 11, a temática é: Paulo explica as suas ações. Segunda parte, do capítulo 2, versículo 12 até o capítulo 7, versículo 16, a temática é: Paulo defende seu ministério. A terceira parte da segunda carta aos Coríntios vai do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 9 e versículo 15. E a temática é: Paulo defende a oferta, tá? As contribuições financeiras que homens de Deus como ele e outros necessitavam para poder exercer os seus ministérios de forma integral, tá? Ainda que Paulo jamais abusou da fé alheia. As cidades onde ele ia, onde ele passava determinado período, abrindo trabalhos, abrindo igrejas, evangelizando, ensinando, quando muitas dessas cidades igrejas tinham condições financeiras de manter o apóstolo Paulo, assim Paulo então era mantido de forma integral na obra do Senhor. Porém, em alguns lugares ele ia onde a igreja não tinha essa condição financeira. Então Paulo se utilizava de um ofício profissional que ele tinha, que era a confecção de tendas. Então, durante um período do dia, Paulo trabalhava confeccionando tendas, e em outro período do dia, então, Paulo pregava, ensinava e assim por diante. Ao contrário dos falsos pregadores, e sobretudo hoje, século XXI, existem aos milhares, principalmente em países como os Estados Unidos da América, onde praticamente nasceu, né, as chamadas teologia da prosperidade e confissão positiva, cujo objetivo é extorquir a fé alheia, né, cometer o chamado, se utiliza de charlatanismo para explorar e para extorquir a fé alheia. Isso é muito comum, inclusive essa teologia da prosperidade, confissão positiva, veio para o Brasil algumas décadas atrás, e existem muitos falsos profetas em nosso país que se utilizam dessas metodologias satânicas para explorar a fé alheia. Mas o apóstolo Paulo não era desta forma, não era desta linha de forma alguma. Ele era um homem que, quando necessário, quando as igrejas onde ele passava um determinado período não tinham condições de ele sustentar, algumas tinham, outras não, e quando isso acontecia, ele se utilizava do seu ofício profissional para ganhar o seu sustento e num outro período então do dia pregar, ensinar e assim por diante, tá? Terceira e última parte da segunda carta aos Coríntios está no capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 13, versículo 14. A temática é: Paulo defende sua autoridade. E para finalizar, meus irmãos, nesta última sessão, né, a partir do capítulo 10, sobretudo no capítulo 11, Paulo ele vai indagar, né? Muitos diziam: olha,
acusavam Paulo de não ser um apóstolo de Cristo. Diziam, olha, Pedro é um apóstolo de Cristo, João é um apóstolo de Cristo, entre outros, tá? E agora acusavam Paulo de não ser um apóstolo de Cristo. E Paulo então vai começar a dizer, olha, Pedro, João, Tiago são judeus, eu também sou judeu. Eles são israelitas, eu também sou israelita. Eles padeceram pelo evangelho de Cristo, eu padeci muito mais, eu sofri muito mais em perseguições, em naufrágios, eu sofri muito mais em açoites, eu sofri muito mais em prisões, em torturas, eu padeci muito mais do que todos os demais apóstolos de Cristo por causa do evangelho da cruz, por causa das boas novas do reino, por causa da mensagem do Calvário. E Paulo então vai se utilizar desta segunda carta aos Coríntios, sobretudo a partir do capítulo 10, para fazer defesa do seu apostolado, da sua autoridade como apóstolo de Cristo Jesus. E ele vai dizer, isso é muito interessante, porque Paulo vai nos mostrar que aquele que tem comprometimento com Cristo, com o seu reino, terá dificuldades nessa vida, padecerá perseguições, sofrimentos, injúrias, calúnias e assim por diante, terá o seu ministério atacado, terá o seu ministério agredido e assim por diante. Não terá a sua vida não será uma vida como os falsos pregadores pregam, ensinam, dizendo, vem para Cristo e a tua vida se tornará um mar de rosas. Vem para Cristo, se você for pobre, você se tornará rico. Vem para Cristo e se porventura você até aqui teve enfermidades, nunca mais você terá enfermidades. E se porventura você tiver, você não deverá aceitar, você deverá determinar a cura na tua vida. E eles deturpam textos bíblicos, como por exemplo Isaías 53, eles dizem, olha, está escrito, Isaías falou acerca de Jesus, sobre si levou todas as nossas enfermidades. Eles deturpam o texto não está falando de enfermidades físicas, mas está falando da enfermidade chamada pecado, a enfermidade espiritual da alma chamada pecado. Foi isso que Jesus assumiu nosso lugar na cruz do Calvário e levou sobre si. Ele nos perdoou ao morrer na cruz do Calvário, ele nos perdoou do pecado, ele nos justificou e nós então passamos a ser servos e servas de Deus, passamos a ter os nossos nomes escritos no livro da vida a partir do momento que nós reconhecemos e atentamos para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Amém? Meus irmãos, eu quero deixar essas palavras aos seus corações no dia de hoje. Deus abençoe vocês e os vossos familiares. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.